Legal. Rodrigo, então, cara, o pessoal sempre tem dúvidas, assim, não é só você, tanto que essa pergunta já estava separada aqui que o pessoal mandou, tá? O cálculo de mão de obra para instalação elétrica, ele é normal. Então, vocês vão perceber aqui que nessas conversas que eu vou ter com vocês aqui vai ser para desmistificar Drew igual o irmão de Todo Mundo Odeia o Chris. Ai, cara, esse Nicolas aí, comédia. É isso aí mesmo, do Nogueira, Drew? É igual o irmão do Chris? Então, pessoal, o cálculo da mão de obra para instalação elétrica, ele é igual a todo serviço. Não é porque ele é uma instalação elétrica, então a gente que é engenheiro civil, arquiteto, a gente tem receio de trabalhar algumas coisas que a gente não conhece. Então, vai para... é isso mesmo? Então, vai para a instalação elétrica, vai para a instalação hidráulica, vai para algum tipo de serviço que você não vai, que você não conhece, você costuma ter muita dúvida, tá? Então, o que eu te digo? A mão de obra dele não é uma mão de obra diferente. A única coisa de ser um servente, um pedreiro, vai ser um ajudante de eletricista e um eletricista. E é igual, você vai definir um orçamento elétrico, então você vai lá, tantos metros de eletroduto, você vai lá no projeto, tantos matos de cabeamento, metro de cabeamento, quadro elétrico, caixa de passagem, caixinha 4x2, caixa octogonal, eletroduto na laje, eletroduto subterrâneo. Todo esse tipo de serviço é igual a um serviço normal. A única coisa, a questão é que ele é serviço elétrico. A mão de obra dele é igual. Então você vai definir o tipo de serviço primeiro. Definir o tipo de serviço. Primeiro serviço, eletroduto na laje. Segundo serviço, cortar a alvenaria para esse eletroduto descer. Terceiro serviço, chumbamento desse eletroduto. Todo item você vai definir e a composição e a mão de obra, as planilhas prontas vão te dar, conforme a SINAP, CPOS ou até por experiência própria. Então essa mão de obra, essas planilhas prontas estão disponíveis para você consultar. Instalação de eletroduto, instalação da própria fiação, as caixinhas de passagem da casa. Então essa mão de obra é uma mão de obra normal, tá? Ela não é uma mão de obra separada ou não, salvos algumas coisas. Por exemplo, um serviço que não é comum, tá? Vou falar para você, dentro de orçamento de obra, um serviço que não é comum elétrico, serviço de aquelas subestações, então vai precisar de uma mão de obra diferenciada, tanto que dentro das planilhas SINAP, CPOS, TCPO, não vai ter nenhuma mão de obra lá para você mexer nesse tipo de subestação. Outro serviço também que é difícil, questão de infraestrutura, eu esqueci o nome agora, fugiu o nome, mas para para-raio, tá? Essa questão de infraestrutura para para-raio, você precisa contratar uma empresa especializada nesse serviço e eles vão te passar a questão da mão de obra desse serviço. Mas agora o resto do serviço, que é mais simples, tem nas planilhas prontas, SINAP. Só você definir no seu orçamento, então você vai identificar o serviço no seu orçamento e procurar ele nas planilhas prontas, tá bom? É normal, é como se fosse um serviço de uma alvenaria. Lá vai ter o coeficiente de mão de obra. Tantas horas de ajudante de eletricista para instalar tantos metros de cabeamento. Tantas horas de eletricista para chumbar tantos metros de eletroduto. Então é normal, tá? Isso, SPDA. Caramba. SPDA. Então, serviço de SPDA, é isso aí, pessoal. Eu gosto que vocês vão... A gente vai conversando, a gente vai se inteirando aqui. Então, o serviço de SPDA, cara, é muito difícil você ter uma planilha pronta. Quando você vê isso em algum orçamento seu, alguma obra sua, vai ter empresas especializadas que fazem esse serviço de SPDA, tá? Raramente você vai ter na planilha pronta da SINAP. Nada impede. Se você entende desse serviço, então você manja desse serviço, já viu esse serviço executado e quer calcular o seu próprio coeficiente, fazer a sua própria composição para o seu orçamento, nada impede. Vocês vão perceber que em orçamento eu sempre vou estar falando aqui que não tem nada errado. Bora, peteca. Não, cara, hoje não. Mas vamos marcar sim, tá? Vamos marcar. Eu não tô sócio mais lá, mas dá pra gente ir no outro Pranga Clube. Lá tá, os caras deixam eu entrar lá, cara.
Então, pessoal, vocês vão perceber aqui que geralmente eu considero que não tem nada errado em orçamento de obras. O errado é você deixar de considerar algo. Então, se você entende algum orçamento, você entende alguma composição, quer criar sua composição em cima de uma experiência própria, então você fala lá, eu sei que o eletricista gasta um dia para fazer isso aqui numa casa. Então você vai adicionar, dividir os serviços que tem naquela casa de eletricista durante um dia. Então você vai colocar o custo de um dia do eletricista no seu orçamento, tá bom? É isso aí, tá, pessoal? Vamos andando aí pra frente. Deixa eu ver se tem alguma aqui. SPDA. Beleza. Bastante gente entrando aqui, cara. Deixa eu ver o que é isso aqui. Espectadores. Tá bom. Solicitaram aqui para eu entrar junto aqui e fazer uma transmissão ao vivo. Vamos ver. Conforme o tempo, pessoal, a gente vai criando uns modelos aqui onde vocês podem entrar ao vivo comigo aqui. O que vocês acham? Vocês podem fazer a sua... que legal, Drill. Qualquer dúvida, cara, vai falando, tá? Eu vou ajudando vocês aí. Mas é um serviço normal como todo. Ele vai ter na planilha de composição própria e você vai tirando suas dúvidas. Sempre que tiver dúvida, pode mandar aqui. Sempre eu vou estar aqui que eu vou ajudando vocês, tá? Igual eu faço com os meus alunos. Se tem alguma dúvida, me manda mensagem, tá? Mas é isso aí, cara. A questão do serviço elétrico, serviço hidráulico, realmente a gente tem um pouco mais de dúvida, tá? É um serviço normal, você precisa identificar ele, ver as dificuldades dele e procurar ele numa planilha pronta, composição, tá? Conforme o tempo você vai aprimorando o seu conhecimento, nisso você não vai ter mais dúvida, tá? Ninguém nasce sabendo tudo, tá? Ninguém nasce sabendo tudo. Você precisa fazer uma vez para realmente aprender e entender aquele conceito, tá bom? Legal, conforme o tempo eu vou fazendo perguntas junto aqui, então vocês entram ao vivo comigo, tá? Que aí fica bem legal, a gente consegue ter uma comunicação mais próxima, fica bem legal mesmo, tá? Eu vou programar da vez da próxima ou na outra, de vocês poderem entrar junto comigo ao vivo aqui, você faz a solicitação e a gente entra junto. O que vocês acham aí? Vai dando a opinião de vocês aí, tá? Essa, como é o piloto, a gente vai fazendo os testes e a gente vai pensando nas próximas aí, tá bom? Valeu, Drill. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Márcio CJS. Fala aí, Márcio. De onde você é? Vai falando aí de que cidade que você é, Márcio. Minha dúvida é referente ao cronograma. Tem alguma dica rápida? Tá, o Márcio. Para quem faz o orçamento de obras, tá? Para quem faz o orçamento de obras, na cabeça do orçamentista, ele já tem o cronograma da obra, tá? Porque o que eu sempre falo com os alunos, para você orçar uma obra, é um trabalho de formiguinha, que você vai identificando serviço por serviço, degrau por degrau, grãozinho de açúcar por açúcar, para formar a obra toda. Então, o serviço do orçamentista é de formiguinha, tá? E quando você começa a orçar a obra, diferentemente do projeto estrutural, quando a pessoa vai fazer, quem é da área da parte estrutural aí, quando você vai fazer um cálculo estrutural de uma casa, um prédio, um sobrado, o que for, você começa de cima para baixo. Então você começa das lajes superiores, por último você calcula as fundações, porque você vai identificar o peso, né, a carga de cima, para transferir para suas fundações embaixo. Então o projeto estrutural é assim, você começa de cima para baixo. O orçamento ele começa de baixo para cima. Então você começa do zero da obra até a obra finalizada. Então, para você entender o orçamento, para você conseguir orçar com uma qualidade boa, você tem que entender de cronograma, que você vai precisar definir itens e tarefas que de repente um servente ou um pedreiro vai executar ao mesmo tempo, e tarefas subsequentes que de repente o cara consegue aproveitar a própria mão de obra e fazer uma tarefa subsequente. Não sei se você está conseguindo entender. Se não estiver conseguindo entender, vai falando aí, vai mandando, tá? Aí com esse orçamento pronto, o orçamentista já vai ter a ideia do cronograma dele. Então vai ficar muito fácil ele passar para uma tabela o cronograma. Por quê? Porque na cabeça dele, ele já veio imaginando o cronograma e as etapas das obras que seriam feitas. Então o próprio orçamentista vai conseguir identificar as tarefas iniciais, as tarefas subsequentes,
Tarefas que você consegue trabalhar num mesmo período. Então, na mesma semana, vai estar sendo feita a alvenaria num local, chapisco em outro e o telhado em outro. Então, ele consegue definir essas tarefas para definir o cronograma. Então, quando você pega um cronograma do zero, que não foi você que fez o orçamento, fica um pouco mais complicado você definir um cronograma, porque você não entendeu, você não orçou aquela obra, só está com o orçamento pronto ali de mão de obra e preços, tá? Então, a dica rápida que eu posso te dar, quando você for fazer um cronograma de uma obra, se tem o orçamento pronto, vá conversar, faça uma reunião com quem fez o orçamento. Essa é a maior dica que eu vou te dar hoje, tá? Na empresa que eu trabalhei, quando a gente fazia o orçamento, né? Até hoje, quando eu faço o orçamento e vou passar para o pessoal da obra, tem uma reunião antes com o orçamentista e o pessoal da obra, onde a gente conversa e idealiza esse cronograma juntos. O que você considerou para isso? O que você considerou para isso? Posso considerar isso? Posso considerar esse maquinário na obra? Eu já aproveito esse maquinário e utilizo para fazer esse outro serviço. Então, essa troca de informações entre o orçamentista, a pessoa que toca a obra, é muito importante, que eles montam junto um cronograma, tá bom? Essa aí é a maior dica que eu posso dar para vocês aí, tá bom? Beleza? Vai falando aí se eu tô te ajudando, viu, Márcio? Vamos descer um pouquinho aqui. Cara, tem hora que eu vou descer aqui, eu clico para escrever. Chato, hein? Beleza, vamos ver. Beleza, valeu, Drew. Obrigado, viu? Tá, vamos lá. Manassés, planejados. Cara, a parte de orçamento de móveis planejados sai fora um pouco do orçamento de obras, tá? Sai fora um pouco do orçamento de obras. Por quê? Porque não tem, é mais parte de mobiliário, tá? Apesar de ter orçamento de obras dentro de interiores, paisagismo e tal, então a gente já consegue, quando você vai fazer o orçamento de uma casa de alto nível, uma casa de luxo, você consegue já entregar para o cliente um orçamento, tá? Mas esse orçamento a gente faz com empresas especializadas. Então, tem um móvel tal, conforme o 3D lá, eu vou fazer o orçamento desse móvel planejado. Então eu envio para empresas especializadas em móvel planejado, tá? Tanto que não tem planilhas especializadas, Sinap, CPOS, na TCPO, não tem composição você nunca vai ver uma composição de um móvel, de um mobiliário, tá? Um sofá, um armário, uma bancada, não tem, isso foge um pouco da área da construção civil, apesar de ser inteiramente ligado. Então, por exemplo, uma pessoa que fornece o trabalho de interiores e ela faz o orçamento para uma cliente, tá? Ela faz serviço de interiores, tanto que tem muitos arquitetos, designers de interiores, paisagistas que procuram a gente para aprender orçamento de obras. Por quê? O conceito do orçamento de obras é o mesmo para esses locais, interiores, paisagistas. Você entender a montagem de orçamento de obras, as composições, definições e apresentação desse orçamento é a mesma coisa. A única coisa que muda é que a gente não consegue compor, a gente não tem o conhecimento próprio para compor o custo disso, tá? São empresas especializadas, tá bom? Então não tem como eu te ajudar nessa questão de imobiliário, tá bom? Vamos lá, Drew. Na definição para o preço de mão de obra, apenas as planilhas bastam? Tá, apenas as planilhas bastam. Fato, tá? Apenas as planilhas bastam. Sinap, TCPO, CPOS, apenas essas planilhas bastam para você fazer um orçamento de uma instalação elétrica. Entretanto, porém, todavia, você tem que fazer a análise completa desse serviço. Então você vai lá ver, por exemplo, um exemplo rápido, tá? Instalação de eletroduto em parede. Essa instalação do eletroduto em parede é só a instalação do eletroduto na parede. Não é o corte da parede e nem a chumbagem, né? Você chumbar esse eletroduto na parede. Isso são itens separados, então você não pode confundir. A planilha está te dando essa informação. Instalação de eletroduto na parede. É a instalação do eletroduto na parede, tá? Só colocar ele na parede, fazer as junções com as peças necessárias. É isso.
Então você cortar a parede para instalar esse eletroduto e você chumbar, não está nessa mão de obra. Por isso que você tem que abrir as composições dessas planilhas e ver o que está considerando. Você tem que entender qual que é o serviço para você poder orçar uma obra. Então você tem que entender que precisa cortar a parede, você tem que entender que precisa colocar o eletroduto, você precisa entender que precisa chumbar esse eletroduto. Tá? A planilha basta, mas lá tem serviços separados. Você precisa entender o que contempla cada serviço para não cometer um erro e não nenhum prejuízo na sua obra, tá bom? Deixa eu ver que hora aqui. 5h20. Não vamos estender muito essa live. Fala aí, pessoal. Beleza, Márcio? Pude te ajudar aí um pouco? Legal, cara. Muito legal. É a memória visual entrando em ação. É isso aí, cara. O que você vê numa obra, você traz pro seu ambiente, tá? Então você precisa entender essa questão. Enge Bárbara Jaine. Deixa eu ver aqui. Ô Bárbara, sua pergunta não tá aqui. Deixa eu ver. Bárbara. Não tá aqui não, Bárbara. Você pode mandar de novo? Não sei se veio. Não tá aqui, tá, Bárbara? Sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Não tô achando aqui não, viu, Bárbara? Você pode mandar de novo? Deixa eu ver. Manda de novo aí, ô Bárbara, que a gente comenta sobre a sua pergunta, tá? Vou tentar responder todas aqui, beleza? Leandro Seric, falar um pouco sobre a BDI. Isso, manda aí, Bárbara, tá bom? Leandro, vou falar um pouco sobre BDI, tá? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu bato muito nessa tecla e que acontece muito, cara. Não sei se aconteceu com você ou com algum de vocês que estão aqui na obra, tá? Tem pessoas equivocadas aí no Brasil ensinando que BDI é o lucro da obra, tá? E aí entra, você tá lá na faculdade, lá, anotando a matéria lá, você escreve BDI, lucro da obra. E aí você fica com aquilo na cabeça, cara, e a pessoa não explica corretamente que o BDI não é só o lucro da obra. Os alunos que eu recebo, as pessoas que eu converso pelo direct, pelo Instagram, alunos que eu recepciono, acontece muito isso, cara. Beleza, eu vou responder, tá? Você me mandou no direct, eu não anotei. Caramba, agora que eu lembrei, que eu vi pela pergunta, tá? Desculpa, beleza, eu vou responder, tá bom? É isso aí mesmo, né? Você me mandou no direct. Então, Leandro e todo mundo que tá aí, o BDI da obra não é só o lucro, tá? A própria sigla do BDI chama Bonificações de Despesas Indiretas, tá? Isso é o que pega mais, cara. Eu acho absurdo a pessoa vir falar comigo e achar que o BDI é só o lucro da obra, tá? Não aguento, sobe um nervoso, cara. Sobe um nervoso que vai dando um comichão. Porque, cara, dentro do BDI, conforme o nome tem as bonificações, as despesas indiretas. Cara, dentro das bonificações tá o lucro, tá? Dentro das bonificações tem o lucro. Depois o BDI eu posso trazer uma aula só de BDI aqui para vocês. Mas dentro do BDI, cara, a gente coloca aqueles itens que não são considerados como serviços. Então tem os custos diretos. O que são os custos diretos? Custos diretos é alvenaria, execução de alvenaria. Custo direto, instalação de eletroduto, isso é um custo direto. Custo direto, concretagem de laje, custo direto. O que são os custos diretos? O almoxarife, o guardinha da obra, a segurança da obra, tá? O salário do engenheiro é um custo indireto, tá bom? Só que o salário do engenheiro já entra dentro daquela questão que você pode colocar dentro dos custos diretos. Você pode criar lá dentro do orçamento um item salários e colocar o período da obra, o salário de engenheiro, o salário de arquiteto, o salário do mestre de obras, mas geralmente a gente joga para dentro do BDI, dos custos indiretos, tá bom? O que tem mais no BDI? No BDI tem os seguros da obra. Então, se a obra vai ter seguro, se a obra vai ter
Isso acontece muito em obra pública, eles pedem seguro de uma obra, ou empresa maior, você vai adicionar essa porcentagem do seguro da obra, que você vai gastar com isso, lá no seu BDI, tá? Contingências, as despesas e contingências dentro do BDI. Então, por exemplo, custo com o escritório, custo com, por exemplo, você vai montar um canteiro de obras e vai precisar de salas, mesas, computadores. Você pode colocar dentro do custo direto das tarefas ou dentro do custo indireto. Então, outra coisa que entra dentro do BDI, os impostos, cara, os impostos, as despesas administrativas. Então, você vai gerar nota sobre esse serviço. Você tem que emitir nota, quanto de imposto você paga sobre essa nota. Então, e essas porcentagens eu não passo, porque cada estado e cada município é enquadrado em um tipo de porcentagem. E também cada tipo de empresa entra numa porcentagem. Então, esses impostos dentro do BDI, você tem que pegar com o seu contador, tá bom? Então, essas porcentagens eu não passo. Mas você está entendendo que o BDI ele é muito mais complexo que só o lucro, tá? Então, você pega, cara, aconteceu muito, né? O pessoal terminar o orçamento lá, coloca um BDI aí de 30%, eu quero ganhar uns 30% nessa obra. Cara, você querer ganhar 30% nessa obra de lucro e adicionar um BDI de 30% é totalmente diferente. Totalmente diferente. Se você quer ganhar 30% nessa obra, o teu BDI vai ser 40%, 50%. Porque só o lucro é 30%. E as despesas administrativas, os custos indiretos e os impostos, tá bom? Mano, eu discorri um pouco rápido aí sobre o BDI, isso aqui vale uma aula completa, tá? Inclusive no meu perfil aqui, tem vários assuntos sobre BDI que eu já postei, custos indiretos, custos diretos. Entra aqui, dá uma sapeada no perfil, tem bastante coisa legal, tá bom? Espero que eu possa ter te ajudado aí, tá bom, Leandro? Ajudou um pouco aí na questão do BDI? Beleza, cara? Vamos lá, vamos para a próxima aqui. É correto utilizar mobilização / desmobilização em orçamento de reforma? Cara, é muito correto. É muito correto. Se você vai precisar de uma mobilização e desmobilização, que você identifique que você precisa fazer essa desmobilização, com certeza você tem que colocar no seu orçamento. Com certeza. Ou dentro dos custos diretos, cria um item lá na tarefa, serviços preliminares, mobilização e desmobilização, dentro dos serviços preliminares, joga lá. Vê o custo que você vai ter com essa mobilização e desmobilização, tá bom? E joga lá. Vai ser 3 meses de obra, refeição, tanto de refeição, estou dando um exemplo, mobilização de pessoal. Então a pessoa vai viajar 20 km por dia, eu tenho que pagar a refeição para ele. Você faz uma continha básica, o cara come uma marmita de R$12 por dia, vezes 5 dias a semana, vezes 22 dias trabalhado, dá tanto por mês. E mais a gasolina é 1,30 por quilômetro rodado, vezes 20 km rodado por dia, vezes 5 dias da semana. Você vai fazendo essas continhas e adiciona, tá? Eu estou dando um exemplo de mobilização, não que essa é a mobilização que você está pensando, tá? Estou dando um exemplo de mobilização do pessoal ir até a obra e voltar para sua casa, tá bom? Com certeza, e não só em reforma, todo tipo de obra que necessite, que seja indicado, que você vai no local e vou precisar de mobilização de determinado item, tá? Ou mão de obra, ou equipamento, você tem que adicionar, tá bom? Na reforma principalmente. Tô ficando torto aqui. Na reforma principalmente, tá, galera? Principalmente. Te ajudou aí, ô Bárbara? Bem legal, cara. Orçamento de reforma, o pessoal tem bastante dúvida. Eu vou comentar aqui também um pouco, que tinham deixado uma pergunta para mim aqui. Qual o lucro principal da obra na parte da elétrica? Ô Ribamar, cara, o lucro quem define é você. Cada empresa trabalha com um tipo de lucro. Então, eu vou adicionar um 30% de lucro em tal serviço, 20% de lucro em tal serviço. Ou vou definir 30% de lucro em todos os serviços. Não tem como eu te falar qual que é o lucro principal na parte elétrica. Cada empresa, quando vai montar o seu BDI da obra, do orçamento da obra, ela define o seu lucro. Então, o que acontece muito, você vai fazer um orçamento numa empresa, para entrar dentro de uma empresa, cara, eu vou pegar essa obra bem baratinha, porque aí se eu fizer um serviço bom, eles vão querer me contratar sempre. Então, vou fazer um serviço baratinho e tal, vou ganhar 10% de lucro nesse serviço aqui. Por quê? Porque eu tenho mais obras para pegar depois. Então, é mais ou menos isso.
Ah, e depois que eu pegar, que eu tiver lá dentro, eu vou começar a ganhar uns 20%, 30% em cima dessa empresa. Cara, o lucro de todo o serviço, quem determina é você, tá bom? Quem determina é você. Pessoal, vai mandando as perguntas aí, tá bom? Que eu vou ficar aqui até onde der para responder as perguntas de vocês em orçamento de obras. Pode ir mandando, tá? Hoje é um teste que a gente está fazendo aqui. Eu avisei rápido, pessoal. Rápido e tá aparecendo quem pode aí, tá bom? Em reformas, por ter serviço que não temos que prever o que tem por trás daquele serviço, deve incluir uma porcentagem maior de risco? Tá, Bárbara, eu vou comentar isso, é uma das perguntas que estão anotadas aqui, que o pessoal me mandou também, tá bom? Vamos lá, você que tem sua dúvida de orçamento de obras, pode ir mandando, tá, pessoal? Se quiser compartilhar com os amigos aqui, depois você vai aparecer no Stories aqui, eu vou compartilhar aqui, tá bom? Bárbara, o negócio é o seguinte, eu vou comentar um pouco o geral sobre o orçamento de reforma, tá bom? O orçamento de reforma também é um orçamento comum, que você chega, tem a visita técnica. A visita técnica tem que ser... Ô Leandro, tá bom, tranquilo, cara, tranquilo, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta aí, pode ir mandando, tá bom? Bárbara, é o seguinte, então, o orçamento de reforma você tem que fazer uma visita técnica bem feita, bem feita. E depois dessa visita técnica, eu aconselho depois, quando você tiver com o orçamento pronto, realizar outra visita técnica, por essa questão aí de aparição de serviços, tá? Então o que você vai fazer? O cronograma de um orçamento de visita. Primeiro, identificação do projeto. Tem projeto? Não tem projeto? Vai ter um projeto prévio, um croquis? Primeiro, análise do projeto, análise do edital, conversa com o que o cliente quer, tá? Beleza, você vai ir no local fazer a visita técnica. Nessa visita técnica você vai constatar todos os serviços que você identificou no projeto, no edital ou na conversa com o cliente. Ah, então vai reformar a parede do quarto. Pum, reformar a parede do quarto. Você anota lá, serviço 1, demolir a parede do quarto. Pronto, alvenaria. Então, serviço 2, demolição de revestimento do banheiro. Tá. Serviço 3, demolição de forro de drywall. Tá. Serviço 4, instalação de forro de drywall novo. Você vai identificar todos esses serviços que estão no projeto ou na conversa do cliente, identificar eles e enumerar eles. Enumerando eles, você vai em cada local com o cliente. Essa visita técnica de reforma tem que ser, não só de reforma, de todas as obras, mas você tem que estar sendo realizada com o prestador do serviço. Então quem solicitou o serviço faz essa visita técnica com vocês. Por quê? Porque, por exemplo, você vai demolir uma parede, vai aparecer um eletroduto, conforme você que disse, vai aparecer uma tubulação. Então, o cliente tem que te passar tudo que tem nessa parede. Se você vai fazer uma escavação, fazer uma fundação, e de repente passa um cabeamento elétrico ali, tá? Um cabeamento elétrico. Você precisa conversar com o cliente se tem algo que atrapalhe o seu serviço ali, tá? Isso é fato, isso é número 1. Você vai fazer ele assinar um documento, etc. Vocês vão fazer essa visita técnica pronta. Essa visita técnica juntos, tá bom? Por quê? Porque essa identificação de serviço é o que acontece muito em orçamento de reforma. Você quebra uma parede, aparece um eletroduto. Você começa a escavar, aparece um cabeamento elétrico de alta tensão. Ah, você quebra uma alvenaria, vai quebrar uma alvenaria. Tem uma viga lá em um pilar que não pode sair, pela questão estrutural. E aí? Entendeu? Como que você vai demolir essa alvenaria? Como você vai demolir esse pilar? Além de ser um custo maior para você, que você não tinha definido no seu orçamento, né? A demolição de um pilar, a demolição de uma viga é diferente a mão de obra com a demolição de alvenaria, tá bom? É um custo maior para você. Vamos demolir então um pilar. Você vai escorar isso? Você vai gastar com escora? Quem vai colocar esse escoramento, tá bom? Quem vai refazer esse sistema estrutural? Então tudo isso tem que ser acertado na visita técnica. Você está entendendo? Vocês estão entendendo aí a questão? Vou falar aí, Leandro. Vocês estão entendendo a questão aí? Vai respondendo aí, tá? Vocês estão entendendo o raciocínio? Então essa visita técnica no orçamento de reforma é muito importante, tá? É muito importante. Aí você fez a visita técnica, definiu os itens e voltou para o seu escritório. No seu escritório, você fez o orçamento, identificou os serviços e tal.
Conforme eu disse naquela outra pergunta do cronograma, quando você começa a fazer um orçamento, quando você realmente senta para planejar aqueles serviços, você vai identificar as dificuldades que tem naquele local. Então, realmente, quando você senta no seu computador ou pega um papel para definir aquele orçamento, aí que começa. Primeiro eu vou fazer esse serviço. Mas se eu fizer esse serviço, eu preciso escorar aqui. Se eu fizer esse serviço, eu preciso colocar uma lona para proteger a vizinhança de barulho, ou de ruídos, ou poeira, sujeira, então, etc. Tá? Depois com esse orçamento pronto, finalizado, com tudo que você considerou, é importante você voltar no local com ele pronto. Porque depois de todo esse raciocínio lógico que você teve para orçar essa obra, vai ficar muito mais claro você ver de novo os itens, o cronograma, a ordem da obra vai estar na sua cabeça, e tudo que for te atrapalhar você vai conseguir definir e alinhar isso com o cliente. Entendeu? Beleza? Alinhando visita técnica 1, orçamento, visita técnica 2, resultado final, proposta para o cliente, aí você vai se resguardar. Mesmo você fazendo todas essas visitas técnicas e fazendo esse orçamento, identificando os problemas, ainda é um orçamento de reforma e podem aparecer surpresas, principalmente em imóveis mais antigos. O que você vai fazer? Você vai colocar no seu contrato ou no final da sua planilha um asterisco lá dizendo assim: todos os serviços que aparecerem e não estiverem contemplados dentro da planilha orçamentária e no cronograma serão cobrados extras, passivos de aditivo. Fim, você está resguardado, tá bom? Então, se você quebrar uma parede lá, aparecer um serviço que não está na sua planilha, normal, aditivo, tá bom? Mas o ideal é que você corra desses aditivos, porque vai ter uma conversa com o cliente, vai ter que enviar um documento e tal, etc. Tá bom? Vocês entenderam um pouco o raciocínio de como funciona o orçamento de reformas? Que eu já tinha até anotado aqui, que o pessoal mandou. Sempre o pessoal tem muita dúvida nessa questão de orçamento de reforma, orçamento elétrico, orçamento hidráulico, e na verdade é o bendito asterisco. E na verdade é um orçamento comum, cara. É um orçamento comum que tem as táticas para você se resguardar, tá bom? Tem as táticas. O asterisco é uma, tá? Mas eu não gosto de usar o asterisco. Eu gosto de ir no local 2, 3 vezes se for preciso, tá? Às vezes até para um orçamento de reforma você vai lá e quebra uma parede. Cara, eu tenho dúvida se passando a tubulação aqui. Vamos aqui, vamos quebrar agora. Pega um martelete ali, quebra na hora, vê se está passando a tubulação mesmo. Será que tem um pilar aqui? Dá uma batida com a mão, ó. A alvenaria tem uma densidade, faz um barulho, ó. A alvenaria faz um barulho, o pilar faz outro. Toca, rela na obra, sente a obra um pouco, tá bom? Eu acho que tem um pilar aqui, cara. Realmente vai ter um pilar aqui, não é só alvenaria. Enfim, beleza? Será que tem mais alguma pergunta aqui? Vamos ver. Pessoal, vai compartilhando com os amigos aí. Quem tiver dúvida pode ir mandando, tá bom? A gente vai ficar um tempinho aqui respondendo. O que compõe o CUB? Qual seria a margem de erro em relação ao orçamento analítico? A margem de erro, cara, é bastante, tá? Bastante. Já vi casos de 10 a 30%, tá bom? A margem de erro. Pessoal, quem não sabe o que é o CUB, tá? Custo unitário básico da construção civil, tá? Dentro do CUB, ele tem algumas estimativas de orçamento em metro quadrado para determinados tipos de construção. Então, uma casa térrea com 2 quartos, um banheiro, alvenaria simples. Dentro do CUB está embasada uma norma NBR, eu não vou lembrar o nome agora, mas quem entrar no meu Instagram aqui no perfil, depois tem uma aula sobre o CUB, tá? Então, definido por limites de tipo de obra, então casa térrea padrão baixo, casa térrea padrão médio, casa térrea padrão alto, sobrado padrão baixo, sobrado padrão médio, prédio, quadra esportiva, tem vários tipos de obra dentro do CUB, tá? Ele estima, conforme aquele tipo, com o seu estado, um custo por metro quadrado dessa obra. Então hoje, por exemplo, dentro do CUB, dentro da Sinap, uma casa básica padrão baixo está gerando térrea, tá? 2 quartos, banheiro, está gerando entre R$ 1.300 a R$ 1.500 o metro quadrado dessa casa finalizada, tá?
dentro do Cube, dentro da Sinap também tem um custo por metro quadrado, tá? De alguns tipos, não todos igual ao Cube, tá? Mas dentro da Sinap tem. Só que isso, pessoal, é um orçamento estimativo, tá? Você faz orçamentos estimativos com o Cube, tem o CUP também, tem o CUP, CUP, que é da Pini, tá bom? Isso são orçamentos estimativos. O orçamento estimativo tem margem de erro, tá? Tem muita margem de erro. É orçamento estimativo. Quando você for usar o Cube, lembra que é uma estimativa, tá? Uma estimativa. Você não pode arrastar ele para o orçamento analítico, tá bom? O orçamento analítico sempre vai dar muita diferença. Às vezes pouca, às vezes muita. Vai depender de condicionantes dentro do seu orçamento, que você vai aprendendo conforme você vai fazendo orçamentos de obra, tá bom? Mas nunca feche uma obra pelo Cube, tá? Nunca feche, nunca. O cliente quer um orçamento rápido aqui, não sei o que, eu vou fechar o contrato em cima do Cube. Não faça isso, tá? Não faça isso. Dá uma estimativa para o cliente, faz uma estimativa para o cliente em cima do Cube. Ó, isso aqui é uma estimativa em cima do Cube com um padrão da casa assim, conforme a norma tal, conforme o Cube. Esse é o estimativo para sua obra. Ah, mas eu quero um orçamento real. Tá, um orçamento real? Vou fazer um orçamento real, então um orçamento com preços locais, com composições da Sinap, etc. Um orçamento real, tá? Outra coisa também que é muito utilizado o Cube, pessoal, aproveitar e comentar aqui, está sendo utilizado muito por arquitetos hoje, tá bom? Para você saber a metragem quadrada que você pode construir da obra. Então não adianta nada chegar um cliente lá, o cliente não entende nada de construção, tá? Você é engenheiro, você é arquiteto, o cliente, a maioria deles não entende de construção, ele não sabe quanto ele vai gastar, ele tem uma ideia, ele não sabe. Então para você projetar uma casa para um cliente, um sobrado, um prédio, faça o estimativo em cima do Cube e veja quanto de dinheiro o cliente tem. Aí você vai fazer o seu projeto em cima do dinheiro que o cliente tem, do que ele está disposto a investir nesse imóvel, nessa construção. Então por isso que é importante hoje todo mundo saber orçamento de obras, porque até para você projetar algo, você precisa ter definido a meta de gasto. Não adianta nada você construir uma mansão, fazer o projeto de uma mansão e o cliente não tem dinheiro para aquilo. Tá? O cliente vai parar no meio da obra. É até ruim para você que você depois não consegue mostrar a sua obra pronta, aquele famoso antes e depois, a obra finalizada. Você não consegue fazer um marketing em cima do trabalho que você fez. Só vai ficar o projeto 3D lá na sua página, não vai ter nenhuma obra pronta, tá bom? Então por isso que hoje tem muitas pessoas procurando entender o orçamento de obras, justamente para isso, para poder projetar com o dinheiro que o investidor tem, tá bom? Vai passando aí se eu estou ajudando vocês, pelo menos um pouco, tá, pessoal? Valeu, Bárbara. Tranquilo. Beleza? Eu tinha separado uma outra pergunta aqui, e aí eu vou encerrar com ela. Se não aparecer mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar com essa pergunta, tá bom? Pode ir mandando aí então, que eu estou entrando para a última que eu tinha anotado aqui, que tinham mandado para mim, tá? Deixa eu clicar aqui. Beleza. Beleza. Beleza, Ayrton. Tranquilo, cara. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. O meu intuito aqui é ter, com essa live aqui, e eu vou começar a trazer mais isso, é ter um contato mais direto com vocês, tá bom? Um contato mais direto com vocês para poder ajudar realmente vocês, tá? Eu vou receber uma pergunta aqui do Leandro. Quem tiver mais pode ir mandando, tá? E agora eu vou comentar uma pergunta que fizeram aqui no direct, tá bom? Sinap tem preço real? Essa pergunta eu respondi essa semana no Stories, tá? E mandaram de novo no direct hoje. Pessoal, a Sinap, CPOS, FDE, DR, tem várias planilhas prontas com preço dentro do nosso mercado hoje da construção civil, estados, etc. Cara, Ayrton, não respondi, eu não vi, tá? Eu vou subir ali e ver de novo ela, tá bom? Alexandre Martins, beleza. Então a Sinap, CPOS, FDE, DR, todas essas planilhas, pessoais, se você for pegar o preço lá dela, é um preço real,
é um preço estudado. Você tem que levar em consideração que são bases, é a média do preço estadual para aquele serviço. Então você sempre vai entender que, por exemplo, alvenaria, tijolo furado, tantos centímetros, tanto largura, máximo de altura, máximo de vão, na Sinap. Tem um preço para o estado de São Paulo, tem a planilha do Sergipe, tem a planilha do Rio de Janeiro, de Minas, do Sul. Cada estado tem o seu preço e a média do preço do estado, tá bom? Por trás dessas planilhas, pessoal, tem um absurdo de pessoas, estudiosos, engenheiros, arquitetos que fazem parte dessa equipe, dessas composições de preços unitários, tá? É uma equipe enorme. Eles não fariam isso para não ser um preço real, tá bom? Para não ser um preço real. A questão que pega é o seguinte, conforme já comentei nessa live aqui, você identificar o serviço como um todo, Então, um exemplo que eu sempre dou em todas as aulas, etc. Se você entrar na Sinap hoje, a estaca de concreto, 25 centímetros de diâmetro, 25 centímetros, ela é por metro, tá? Se você abrir a composição dela, vai estar só escavação, às vezes nem a escavação dependendo da composição da estaca lá, mas geralmente é a escavação e a concretagem dela. Não tem nem a armação dela, a ferragem dessa estaca de concreto armado, e não tem nem o bota-fora desse material escavado. Aí o cidadão pega, entra lá, vai fazer um orçamento, pega na Sinap, estaca de concreto diâmetro 25 centímetros, ele calcula lá 30 metros, joga o preço por metro dela e acha que está ok. Quando chega na obra, não bate. Por que não bate? Porque não tem o bota-fora do material escavado, não tem o aço, a armação de aço dessa estaca. Então você não entendeu a composição que eles te deram, entendeu? Igual o assunto que eu já comentei agora, a instalação de eletroduto. A instalação do eletroduto na parede, na Sinap, é só a instalação do eletroduto, não é o corte da parede e nem a chumbar depois esse eletroduto, tá bom? Então você tem que identificar e entender todos os serviços. A Sinap é preço real, você pode usar, pode considerar, desde que aquela composição daquele serviço esteja de acordo com o que você quer, beleza? Óbvio, se você vai fazer uma obra regional, pequena, ali na sua cidade, o ideal é você pegar as composições da Sinap e trazer para preços regionais. Então o preço do cimento, o preço do aço, o preço do custo do servente, custo da hora do pedreiro. Esses custos você traz regionalmente, você traz para sua região, pega e faz esse orçamento desses insumos na sua região, tá bom? Mas o preço da Sinap, o preço da CPUS, do FDE, que é da educação, são reais, tá? Tem muitas pessoas trabalhando por trás disso, muitas pessoas, tá? Espero que estejam entendendo um pouco o raciocínio. Vamos lá. Deixa eu responder aqui. Beleza, software de orçamento de obras, tá? Referente de orçamento de obras. Deixa eu achar essa pergunta aqui em cima. Indica algum programa de orçamento? É o próprio Leandro que mandou, tá? Leandro, é o seguinte, cara. Eu, atualmente, eu não indico nenhum não, tá? Tem vários no mercado, tem Orça Fácil, tem o próprio Volare, tem o pessoal do Cienge, né? Que é um sistema um pouco mais oneroso, né? Mais caro, né? Assim, o que está despontando no mercado hoje, cara, acredito que seja esse Orça Fácil, tá bom? Mas eu mesmo, eu uso uns outros programas aqui. E eu uso também planilhas prontas, tá? Planilhas onde eu criei essas planilhas e eu utilizo elas, fica mais fácil eu utilizar essas planilhas que eu já tenho controle do que eu trabalhar com um software hoje. Hoje com o que eu trabalho, tá, pessoal? As obras que aparecem para mim. De repente depois começa a aparecer outro tipo de obra, fica mais fácil eu adquirir um outro programa. Mas se eu fosse indicar um, seria esse Orça Fácil, tá? Então o Volare é muito bom, cara. O Volare é perfeito, tá? Eu tenho Volare, uma versão anterior, eu tenho Volare. Cara, é perfeito fazer orçamento de obra, muito bom. Eu tenho uma planilha pronta também, onde você coloca as quantidades e já sai com uma base da Sinap, uma planilha pronta, muito legal também. Eu estou pensando um dia fazer uma planilha dessa e distribuir para os alunos, ou vender por um valor ilusório aí,
e quem participar do meu curso ganhar essa planilha pronta, onde você coloca, ele te ajuda a calcular a quantidade de alvenaria da casa, a quantidade de concreto, a quantidade de cimento, tudo do imóvel, né? E ele já te joga lá no final um orçamento pronto conforme base Sinap. Eu tenho uma planilha assim, só que a minha ideia é modular ela de uma maneira melhor que eu possa vender ela, e para quem fizer o meu curso, se inscrever no curso, eu dar ela de graça pro pessoal do curso, tá? Essa é a ideia aí mais futuramente. Vamos lá. Algum macete para orçamento feito para licitação? Tá, Leandro. Orçamento feito para licitação a gente tem que definir, tem dois tipos, né? Tem o orçamento feito para licitação, que o órgão público já te entrega o orçamento pronto e você vai fazer uma análise naquele orçamento. E tem o órgão público que não te entrega o orçamento pronto. Na verdade são três. O órgão público que te entrega o orçamento pronto, já com base Sinap, e você tem que dar algum desconto naquele trabalho. O órgão público que não te entrega o orçamento pronto, te entrega o projeto e você tem que montar a planilha. E o órgão público que não te entrega nem o projeto, nem a planilha, quer que você orce um projeto, orce um trabalho e entregue o orçamento, tá? O macete você trabalhar com as regras do órgão público. Então, dependendo do órgão público, dependendo de onde é alocado o recurso daquele órgão público, um exemplo, o prefeito definiu que vai sair uma praça na região norte da sua cidade e a verba dessa praça foi o deputado tal que liberou e é uma verba do governo federal. Esse orçamento ele vai ter que ser feito embasado em cima da Sinap. Se veio de um deputado estadual e essa verba veio do governo estadual, no governo do estado de São Paulo, geralmente é CPOS, você tem que fazer um orçamento embasado na CPOS, já tem esse macete aí. Quando o órgão público te entrega a planilha pronta, o ideal é você refazer esse orçamento, identificando itens que o órgão público não listou, e acontece muito. A maioria dos prejuízos que a pessoa põe na obra, em obras públicas, aparecer um serviço que o órgão público não colocou na planilha. E quando você vai fechar o contrato, você assina aquela planilha confirmando que ela está ok, né? Quando você assinou aquela planilha, apareceu algum serviço, fudeu, cara. Fudeu. Aí você vai ter que brigar com o prefeito da cidadezinha lá para ele adicionar uma verba a mais para considerar aquilo que não estava na planilha. Só que a partir do momento que você assina a planilha, você está responsável, você está confirmando, eu fiz a visita técnica no local, eu analisei a planilha que foi dada para mim e está ok esse orçamento, cara. Então não entregue um orçamento de licitação para um órgão público sem analisar a planilha e sem refazer o orçamento, tá bom? Esse é o primeiro passo. O que acontece muito é o pessoal não tem tempo quer pegar vários orçamentos, várias cidades, várias prefeituras, e ele não tem tempo de analisar o projeto completo, tá? Aí ele analisa, ele assina do jeito que dá, ele dá um desconto lá de 20% na planilha inteira, chega lá e ele fica pedindo aditivo. Tem cidade que você vai se ferrar com isso, tá? O pessoal vai bater na tecla que você assinou a planilha, eles não vão colocar aditivo, tá? Vai vir um processo ferrado em cima de você. Então tem que estudar a planilha, fazer o orçamento corretamente de novo, tá? De novo. Então essa é a maior dica de orçamento de licitação, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Beleza, Leandro. Beleza, espero que possa estar ajudando vocês aí, tá bom? Tem mais alguma pergunta aqui, pessoal? Alguém que está chegando agora, alguém que queira saber mais algo, tá bom? Que eu vou estar encerrando. Se eu receber mais uma pergunta aqui, eu respondo ela. Se não, eu vou encerrar, tá? Vou esperar um pouquinho aqui. A gente já está com quase 50 minutos de live aí. A gente já deu uma conversada boa, né? Alguns assuntos aí, tá? Mais nenhuma pergunta. Deixa eu só ver se não ficou nenhuma para trás. Acho que não tem nenhuma para trás, cara. É isso aí. Beleza. Então vou estar encerrando então, pessoal. Obrigado
Agradeço a todos que participaram aí, todos que mandaram suas perguntas. Eu mandei de última hora aí que ia ter essa live aqui, tá bom? Fico realmente muito agradecido a todo mundo que participou. Espero que eu possa estar falando de uma maneira que vocês entendam, que seja claro para vocês, tá? Aí a live vai encerrar, ela tem no máximo 1 hora. Então espero que possa estar ajudando vocês. Nas próximas eu vou estar enviando para vocês um recado antes, tá? E a gente vai mandar perguntas anteriores, conforme eu possa ter um cronograma já aqui, tá? Compartilha com seus amigos. É isso aí, tá terminando o tempo aqui. Só pode fazer 1 hora de live e já deu 1 hora, tá bom? Um abraço, pessoal. Um giro para a unidade aqui. Valeu!